Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre a atividade parlamentar. É função do parlamentar apresentar projetos de lei, de decreto legislativo, de resolução e proposta de emenda à Constituição Estadual. E avaliar aqueles encaminhamentos por outros deputados, pelo governador, pelo Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e pelos cidadãos. O parlamentar é um membro de um parlamento. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é deputado em 4º mandato, o primeiro de 2003 a 2006, e retornou à política em 2014. Filho de pequenos agricultores do município de Caraá, hoje com 54 anos. Cresceu na roça, numa família de 16 irmãos. Presidiu a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e hoje também integra a Comissão de Assuntos Municipais. É reconhecido como a voz dos municípios na Assembleia Legislativa, recebendo reivindicações de líderes de todos os partidos, de diversos rincões do Rio Grande. Tem defendido, junto ao governo do estado, pleitos nas áreas da saúde, estradas, rede de ensino, assistência social, categorias profissionais e segurança pública. Bem-vindo ao programa, deputado Sérgio Pérez. Eu quero agradecer aqui o nosso doutor Sérgio Zimmer e a doutora Martina por fazer esse convite e poder as pessoas conhecer mais, saber do nosso trajetório, do dia a dia, do nosso trabalho. Muito bem. Deputado, antes de a gente entrar mais nos assuntos mais parlamentares, precisamos perguntar: quem é o cidadão Sérgio Pérez? Como foi a sua caminhada até conquistar esse primeiro mandato? Muito bem. Na verdade, eu não vivia na política. Eu já fui direto para deputado estadual. Eu sou, como já a doutora Martina ligou, eu morei no Caraá, nasci lá. Naquela época era Santo Antônio da Patrulha ainda. Se tornou município depois, quando eu já tinha vindo embora. Então, a minha identidade é de Santo Antônio, mas eu sou lá do interior de Caraá, em Alto Grota. Vivi lá até os 19 anos. Depois vim para a cidade, porque a vida era muito dura lá. Quando eu saí de lá, em 87, não tinha luz elétrica. Aonde eu morava na região, tinha 5 quilômetros para um lado e para o outro. Mas como era no alto, na minha comunidade lá não tinha. Então, como meus irmãos, de um a um foi vindo, minha irmã para trabalhar em Cachoeirinha, Porto Alegre, Gravataí, sempre vinha, depois o outro vinha, ficava com aquele, morando, arrumar emprego. E assim, em 87, eu decidi, só tinha eu e o irmão mais novo, e meus pais. Aí eu decidi vir embora, que não queria mais, a vida muito dura, era muito difícil. E a falta de diversão para a gente era complicado para rapaz jovem, porque todos da minha idade lá, as moças, os rapazes, todos vieram para Santo Antônio, capital, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada. E eu fui ficando, eu e mais uns 2 lá, e eu disse, não, também vou embora. E eu vim e comecei a trabalhar. Naquela época a gente chegava na cidade, 2 dias depois já tinha emprego. Peguei a metalúrgica numa empresa de auxiliar. Em 6 meses na empresa, eu ganhei 4 reajustes. Me tornei supervisor. Trabalhei 3 anos e 8 meses, pedia as contas, com todos os direitos, o patrão me pagou tudo. E eu abri uma loja com um cunhado meu, em frente à prefeitura de Cachoeirinha hoje, que era o Tumeleiro antes, Fadepiso, que é uma loja de carpetes, Decoflex, piso. Na época que tinha o carpete, forração, era muito... O meu cunhado trabalhava e eu entrei com dinheiro e ele, loja. Aí, ficamos ali 1 ano, ele se tornou pastor, pegou na época um cheque de 1.300 cruzeiros, que dava para viver uns 3, 4 meses, dizia, ó, o resto fica. Depois eu vendi a loja, não sabia
Eu não entendia de carpete, eu entendia de como vender, mas não era o caso. Aí vendi. E aí casei. Casei em 91, 93, melhor. 92. Ai, 29. ai. Não, eu tô Ai, já não confundindo. tá lembrando a data do casamento. Eu estava confundindo no que eu casei 11 meses depois, eu me tornei pastor. 29 de agosto de 92, eu casei. Aí, fui trabalhar em outra empresa, e aí pedi demissão fui levantado a pastor na Igreja Universal Auxiliar. Vai fazer 31 anos agora em agosto, dia 5 de agosto. E depois de 10 anos, 2002, 9, 10 anos, eu fui convidado pela instituição para ser deputado, candidato. E aí fui candidato, na época fiz 46.652 votos pelo PSB. Eu fui o mais votado e o segundo foi o deputado Heitor Schuch. Foi o primeiro mandato dele também. E fiquei 4 anos depois, eu não... Decidimos junto com a instituição de entrar o Carlos Gomes e eu voltar à minha atividade. E aí voltei à minha atividade novamente, de pastor, andando pelo Estado. Aí, em 2014, o Carlos Gomes foi à federal e a instituição pediu para que eu fosse novamente candidato estadual. E aí, fiz a votação expressiva, 67 mil com 2 votos. E aí, 2018, repetiu, 2022, agora, sempre crescendo. Então, mas a vida política, na verdade, como a gente trabalha com as pessoas, a gente tem de tudo. Até o lado psicológico, a gente tem um grande avanço, porque é o conselheiro, é o que atende as pessoas como pastor. Chega a todo nível de pessoas, chega às igrejas. Chega pessoas drogadas, com a família destruída, esposa com o marido, às vezes, bêbado, drogado, separado, doente, outros empresários falidos, que quebraram, que querem tirar a própria vida porque não aguenta a pressão de voltar, não ter mais nada. Outros que têm tudo, mas estão com depressão e não querem viver. E aí a gente tem todo... Sabe que a Constituição, que é a Bíblia Sagrada, ela ensina tudo que uma pessoa quiser ter resposta, ele tem. E se ela praticar, ela muda de vida. Então, foi a vida que eu vivi, conheci o Estado. Hoje eu conheço, acho que todos os municípios, 497, fiz voto em 450, acredito. E o dia a dia é o que as pessoas fazem. Elas nos colocam lá para ser um porta-voz, e eu acompanho muitos municípios, porque eu sei que tudo acontece no município. É lá que tem a saúde, é lá que a pessoa nasce, é lá que a pessoa começa no colégio, é ali que ela começa um trabalho, e até quando morre, quase sempre é enterrado de volta ao município. Então, não adianta eu ficar aqui na Assembleia Legislativa, dentro de um gabinete fechado, se o problema está lá nos municípios, que tem que trazer ao Secretariado do Estado, aos DENIT, às rodagens de estrada, enfim, a segurança, para poder representar aquela comunidade, aquelas pessoas, através da gente que acaba conhecendo, porque muitas vezes até mesmo os órgãos do Estado não conhecem a situação do povo lá fora. E quando começa no nosso estado, que tem essas estiagens aí, no município lá do Caraá, é um lugar que some as águas. Tinha 52 famílias lá que não tinha ainda água potável. E aí eu encaminhei uma emenda para o prefeito para que fizesse cisterna, açude, poço artesiano, botasse reservatório, botasse bomba e mandasse para os municípios, que às vezes é 4 quilômetros. Não tem água lá em cima, tem que furar 4 quilômetros, 2 cá embaixo, e daqui botar a bomba para fazer um reservatório. Então, isso dá uma alegria a gente poder trabalhar nessa parte. O município de Caraá não tinha acesso asfáltico, era o único município do litoral que não tinha. Eu criei uma comissão especial sobre o acesso asfáltico e movimentamos o pessoal do município, e a gente conseguiu, hoje, ter asfalto novo, foi feito já em 2018,
começou em 2016. Concluiu de Santo Antônio até Cará. Hoje tem uma estrada boa, o município está crescendo, empresas estão indo para lá, dá para desenvolver o turismo e as famílias têm mais qualidade de vida, para escoar a produção, para tudo, porque quando não tem estrada, não tem caminho, fica muito difícil. Até os carros da prefeitura, do próprio estado, que como lá não tem hospital, tem que vir para Santo Antônio, tem que vir para Porto Alegre. Imagina todo dia uma estrada esburacada, estrada de chão, não tem suspensão, não tem nada que resiste. Muitas vezes acaba até morrendo no caminho. Então é um trabalho que a gente procura na política, conhecendo a situação, que eu venho da agricultura familiar, uma família grande, para a cidade. Então eu conheço a agricultura, eu trabalhei em metalúrgica. A minha profissão é pintor, mas pintor de pistola eletrostática. Eu trabalhava na fábrica de geladeira Stagler, né? Pintei carro já, mas são uns 2 para um amigo. E tive comércio, então a gente joga um pouco para cada lado. E o senhor poderia conversar um pouco sobre a sua experiência na ressocialização da população carcerária? Muito importante. Eu também criei uma comissão especial para tratar sobre o sistema carcerário do Rio Grande do Sul e também as pessoas que são dependentes químicos, os apenados, como ressocializar. É um problema muito sério que nós temos no Estado. Ontem eu estava com uma senhorinha conversando comigo e ela dizendo assim, não é fácil, tem pessoa que dá problema. Eu digo, onde tem ser humano tem problema. Aí eu falando para ela, tu imagina que no Rio Grande do Sul nós temos pessoas encarceradas, 45 mil. Isso é uma cidade média. 45 mil pessoas que não podem viver aí fora, que estão presas devido aos problemas, droga, assalto, roubo, violência, pessoas que não conseguem viver com a sociedade. Então imagina só no Rio Grande do Sul, deve ter mais uns 40 soltos roubando e semiaberto, e as tragédias que tem. A despesa que dá para o Estado. Vê que o ser humano, além de não ajudar, ele destrói família, atrapalha os outros e consegue destruir com a vida dele. Isso tem que ter médico, psicólogo, servidores, um monte para poder atender, pessoas que comem, dormem, bebem, remédio, que não contribuem com nada, só despesa. E quando solta, que é um grande problema que nós temos semi-aberto, que a pessoa vem às vezes durante o dia, de noite volta ao presídio. Então se ele assalta, se ele rouba, não descobrir, não sabe. E isso aí, para recuperar o nosso sistema hoje, que nós temos, não recupera ninguém. Dentro dos presídios, você imagina se tem um filho problemático, de 15, 16 anos, 14 anos. É um guri que já apronta, rebelde. Ele vai para a fase e fica com mais 10, 12, 20 junto, que tem os mesmos pensamentos, a mesma disciplina. Ele vai aprender mais coisas. Ele dali sai um profissional. Aprender coisas negativas. Sai um profissional. Sai profissional do crime. Então, o único meio que eu vejo é o trabalho das igrejas evangélicas. Igreja católica também. Né? As entidades que visitam, que levam para as pessoas, porque a pessoa que está lá dentro, muitos querem sair, querem mudar de vida, mas não encontram força. É muito difícil, porque a pessoa sai de lá, ninguém quer dar emprego, ninguém quer levar para casa, porque ela tem uma mancha. Eu visitei teve um senhor lá em Santa Cruz, que eu estive lá e o diretor me mostrou o senhorzinho, ele é de Lajeado. Ele cumpriu a pena dele e ele foi para Lajeado. Ficou 2 meses, ele veio e pediu para voltar. Para o presídio? O presídio. Nossa. Ajudando a construir o muro do presídio, que o Poder Judiciário tinha dado dinheiro, porque ele estava passando fome. Família não mais queria em casa, ninguém acolhia, não conseguia emprego.
E ele não queria mais voltar a roubar e ele veio pedir. Então, você imagina uma pessoa chegar nesse ponto é porque ela quer mudar. Com certeza. Porque tudo se encaixava para ela. Não. A pessoa com fome não consegue emprego. E eu sei que é complicado. Eu não vou botar na minha casa. Se eu sei que o cara é um ex-presidiário que está recentemente solto, eu não vou dar emprego. Eu acho que dificilmente alguém dá. Então, foi aonde que a gente criou nessa comissão para fazer cursos. Muita gente não tem preparo, não tem profissão, não tem qualificação, voluntariamente, para que o governo pudesse ter, o governo tem condições de pegar pessoas que querem trabalhar. Tu vê o uniforme que tem, tantas, a própria luva que se usa, da brigada, enfim, poderia as pessoas costurar, as pessoas trabalhar, as pessoas produzir, ter empresas de construção civil que possa liberar vagas de pessoas que têm bom comportamento, que queira, no que sai já o governo encaminhar. Porque se não der um emprego, não ocupar, é difícil, porque a maioria já são pessoas que... Nós temos 90% das pessoas presas, que é falta de paternidade, de conviver de família. Pessoas que não têm uma família. A ausência de um pai dentro de casa e de uma mãe é muito difícil. E a mãe, ela tem mais jeito para criar o filho, tudo. Mas o pai, ele dá mais a disciplina, ele é mais duro. Então, a tendência do jovem, principalmente do menino e até a menina, é que o pai, ele é mais firme, ele exige mais. E a mãe sempre tem o coração mole, o filho engana, vai. Então, esse é um problema muito sério que nós temos, que começa lá na prevenção, que é a família. Deputado, o senhor criou a comissão especial para tratar da cadeia produtiva da piscicultura. Poderia nos falar um pouco sobre isso? Muito bem. Nós temos hoje 11 mil cadastrados, pessoa que produz peixe. Piscicultura. O peixe, a tilápia, carpas, jundiá, outros demais peixes, lambari, que é os de açude, traíra. Mas está muito na moda hoje que está tomando conta a tilápia. Mercado, filé. E nós no Estado temos muito forte a agricultura, o agronegócio, mas com respeito ao peixe, não tinha um departamento no Estado que pudesse as pessoas ir lá desenvolver. A Imatec, às vezes, dá um auxílio lá com técnico, mas não é... Tem as faculdades individual. E aí foi onde a gente criou, procurado por pessoas que produzem. Inclusive, domingo agora, em Coxilha, a gente fez a festa do peixe, da tilápia, RS, que é a Gabriela, uma produtora lá que criou, e hoje está na comissão especial para isso. E criamos, junto hoje com a Secretaria, uma Câmara Setorial, para que possa debater. Secretaria de Agricultura? A Secretaria de Agricultura Rural. Tá. Aqui que está hoje o deputado Ronaldo Santini. Sim. Desenvolvimento Rural. Desenvolvimento Rural. Isso. Então, hoje, nós estamos debatendo com respeito à licença para açude, porque hoje não é apenas atirar um peixe numa água, fazer um buraco. Não. Nós temos hoje tanques levantados que produzem 3 vezes mais. Tem tanques hoje cobertos, que a maioria hoje é coberto em cima, onde controla a temperatura da água no inverno, para que possa o peixe desenvolver também. E essas pessoas não tinham uma representação. E aí fui me identificando e a gente criou. Para quê? Para a pessoa desenvolver. Nós já aprovamos aqui na Assembleia projeto de lei para que possa ser colocado na merenda escolar filé de tilápia de peixe. Dá para fazer bolinho, dá para fazer. Então, nós já consumimos hoje o dobro do que produz no Estado. O Estado do Rio Grande do Sul só perde quantidade de água para Manaus, que é a Amazônia.
é o segundo estado que mais tem lama d'água. Nós temos a estiagem, mas tem barragem, tem tudo. Nós temos hoje 100% da produção irrigada, que é o arroz. Sim. Se o governo criasse um fundo e tivesse vontade com os agricultores, podia ter a grande maioria hoje tudo com irrigação, que não dava prejuízo que tem dado a soja, do milho, que é onde precisa da chuva. Então, esses produtores querem trabalhar dentro da lei, eles querem tirar o seu... construir. No Paraná foi 5 bilhões de renda para o PIB do governo da produção de peixe. Nós podemos muito crescer, e eles querem investir, querem crescer. Mas a insegurança que vem do Ministério Público, do IBAMA, que às vezes bota lá que a tilápia é como se fosse um javali, que é invasora, que não pode entrar nos rios, mas não é rio, a gente está falando tudo. Cativeiro, né? Aquelas piscinas que tem de Tudo. tilápia, então não tem nada a ver de invasor. Não tem. E é criado hoje nos açudes, não tem nada a ver com o rio. É. Então, podemos entender assim, nós temos 70 mil produtores de fumo. São aqueles pequenos, que têm 10 hectares de terra, 5, 8, 15 para baixo. São pequenos. Se essa pessoa não quiser comercializar, mas se ela abrir um açude de 20 por 20, ela pode tirar 3, 4 mil reais num corte de 6 meses de tilápia. Pega o alevino, bota, trata em 6 meses, a dar 1 quilo. Imagina, No verão, tanta no gente inverno não tem desempregada, excelente projeto, né? A gente vê o governo dando, né, Auxílio Brasil, Bolsa Família, as pessoas, eu sei que moram em Cachoeirinha, eu ia nos bairros, vi as pessoas comprando carne, cerveja e churrasco, porque recebiam. Porque a maioria desse povo não está desempregado. São trabalhador informal, que fazem trabalho bico, pedreiro, outras pessoas, dona de casa. Eu tenho lá pessoa que trabalha comigo, que eu não assino a carteira. E ela recebeu 2.400. Então, para ela, é um baita de um ganho no governo. Já pensou todo ano a pessoa poder tirar 3, 4 mil? E se ela não quiser vender, como dizia no meu cará, para mistura, para a pessoa ter comida. Sim. O peixe é saudável e é fácil de tratar. Não tem, a pessoa tem as outras atividades, não tira o tempo dela. Sim. Então, a gente está trabalhando para que possam essas famílias, pessoas, os prefeitos, ter os alevinos, as secretarias, poder dar. Eu tenho pessoas em Chapada, que é um exemplo. Eu fui num senhor lá, que ele criou um abatedouro, que é um frigorífico, e ele cadastrou 70 agricultores. Ele ensinou a pessoa como tratar o peixe, como ter a água, tudo. Ele leva a ração e os alevinos, peixinho. A pessoa trata. Daqui 6 meses ele vai lá e pesa e paga para a pessoa um valor. E ele traz e abate e vende. Ele começou com um pouquinho, já estava com 200 toneladas. Nossa. Tirando ao ano. Então, quer dizer, é como o frango, o suíno, que a pessoa vai lá, tem um galinheiro, ele paga para a pessoa cuidar, criar, e depois, quando está lá com 45 dias, o frango, o cara vai lá e recolhe, o cara ganha um valor. Claro. Assim ele fez com as famílias do peixe. Então, se os municípios que o Zé pode botar nas escolas, consumem o que mais tem. Não pode fazer por cada município ter um abatedouro, mas faz regional até 100 quilômetros. Dá para levar o peixe, desfilar, fazer o filé, fazer o pescado. É um alimento barato na mesa do trabalhador, né? É barato e dá para estimar mais, ficar mais barato, produzir mais. Mas aí tem outra luta deles que eu já levei para a secretária, a ministra do governo passado, da agricultura, que é a ração. 85% do trato da tilápia é a ração, e ela está cara. Então, para o suíno, a ave, o bovino, o boi, não tem o PIS/COFINS, mas para o peixe não tem que pagar. Então, isso já diminui R$1 o quilo do peixe. A pessoa pode ganhar, se tirar
Sim, se o isentar o imposto com o imposto. fim da ração. Isso é uma coisa simples para os governos, o orçamento não é tanto. Então, tem tudo para crescer o Estado e vai desenvolver. Eu fiz isso porque a gente vê as pessoas vindo, procurando a gente, aonde podemos conversar com alguém. Então, hoje nós estamos desenvolvendo um trabalho muito bacana na piscicultura. Excelente esse projeto. E o senhor poderia conversar com a gente sobre o projeto de redução do IPVA em 50% para carros com gás, movidos a gás? Isso já tem no Rio de Janeiro. A gente apresentou aqui no Estado. Eu já conversei com o secretário da Casa Civil, Arthur Lemos. Estão assegurando, porque eles acham que no momento não dá, que o governo está perdendo receita dos impostos. Mas o carro que trabalha, o carro que tem o posto, é a gás, ele, cada 3, 4 meses, 5 meses, ele é revisionado, ele paga umas taxas, o governo daria. E ele se torna um meio ambiente muito melhor. Com certeza. Porque o gás ele não vai poluir e vai dar retorno, vai dar mais emprego, vai ter mais condições. E essas pessoas vão poder trabalhar e ter um desconto no final do ano, que é o IPVA, e ter um ganho melhor. Porque a pessoa, quem coloca gás, ele está ajudando, que é tudo que hoje defende o meio ambiente, tudo, o tema hoje do país está muito voltado. E já tem, acho que Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem 4, 5 estados que já, na verdade, nada se cria, a gente copia e apresenta. Sim, o que é bom tem que ser copiado, né? Mas aí o governo está meio segurando ainda esse projeto para ser votado, porque ele entende que vai perder. E eu dei já a receita do governo, levando as pessoas que o que elas têm que fazer com o carro, revisão, as taxas que paga, o governo ganha, supre teria. Mas é que o governo, a gente sabe que eles vê tudo é imediato. Sim. Porque não tem muito tempo para... Ele vê logo a reeleição, o mandato dele, então ele quer manter. Mas é um projeto que isso veio da própria comunidade, os taxistas, pessoas que trabalham com Uber e outras pessoas que vieram. E também as pessoas que trabalham com gás, que gostaria de colocar mais nos postos, que não tem, muitos postos não tem. Só na grande Porto Alegre, se pegar daqui para Uruguaiana, para Bagé, só tem até Santa Maria, não tem. Então, hoje, daria para colocar e o governo faturar muito mais. Muito bem. Em 2017, o senhor presidiu uma comissão especial que tratou da importância da assistência espiritual dos presídios e nos centros de dependência química. O senhor podia nos falar um pouco sobre isso? Foi da comissão da ressocialização, né? Isso. Tá. Nós já comentamos um pouco. Sim. Foi as visitas nos presídios e tal. Isso. E também, eu visitei quase todos os presídios do Rio Grande do Sul, o sistema carcerário. É muito precário, é muito complicado, mas também concordo de uma parte do ex-presidente, não é para ser um hotel. Pessoa que vai para ali sabe que ela vai sofrer, que não é. Mas a ressocialização do trabalho feito dentro dos presídios é, como eu falei, só através de pessoas preparadas e através da fé. Porque é onde as pessoas que estão sofrendo, elas param para te ouvir. E aí as pessoas que vão lá, interesse apenas em ajudar, que é o caos da alma, que os cristãos vão, as pessoas veem o tratamento diferente. E o seu projeto sobre empresas que tenham mais de 100 funcionários contratarem uma cota de pessoas com mais de 60 anos de idade, e também a questão dos intérpretes de Libras nos órgãos públicos, como é que está esse andamento? Esse da empresa também foi protocolado, está lá ainda para ser relatado. É um projeto que foi ouvido, porque eu não quero botar encargos em cima de quem produz, que é as empresas. Então, a gente já pegou empresa acima de 100 funcionários que tem estrutura, tem condições. Não é a pessoa que tem lá uma oficina, uma lojinha, que tem lá 4, 5 pessoas, tem que
terça, não. E também isso fica... É 1% ou 2%, né? É isso, estou Então, dizendo. quer dizer, a pessoa pode ter 4 pessoas acima de 60 anos. Por quê? Porque hoje uma pessoa que trabalha, um profissional, ele tem 60 anos, ele vai ajudar, vai ensinar ao jovem, ao aprendiz, e a empresa ganha. E está ajudando, porque hoje é um problema muito sério. A nova tecnologia, os avanços, a juventude que tem informática, e as pessoas querem que é sempre o jovem. E o que é feito? Porque hoje se aposenta com 65 quem tem contribuição. E dos 50 até os 60. Está muito complicado o emprego hoje. Então, seria uma cota. E eu acredito que grande parte das empresas já tem funcionário já que mantém o relacionamento trabalhando. Porque nós temos que hoje, muitas pessoas me procuram que está difícil já ter emprego devido à idade. De 58 anos, 59, 60, E esse 61. pessoal nessa faixa etária está sustentando as famílias, porque às vezes o jovem ainda não está no mercado de trabalho, está estudando, então conta com a ajuda dos pais, dos avós. Zé, doutor, é uma pessoa que eu acredito que queira trabalhar, que tem saúde, que tem vontade de trabalhar, ela é responsável, ela vai aproveitar a oportunidade e vai dar para a empresa, vai prestar um bom serviço, e ela vai se sentir mais útil, mais feliz, imagina trazer o sustento para casa. Pessoas até que às vezes têm uma renda e possa ter mais um trabalho. Então a gente faz isso pensando nas pessoas que nos procuram, ouvindo, que a gente ouve a comunidade, as pessoas, e aí vem, por que não tem, a gente protocola, mas com todo cuidado, porque tem muito parte social, que tem pessoa que não consegue mais. Nós temos hoje igual linha de ônibus. É uma parte para deficiente, é meio para quem é estudantil, meio vale. Não, estudantil tem que saber o seguinte, os pais. Se o cara estuda numa escola particular, o pai tem condições, por que tem que dar meia passagem para ele? E quem paga é os trabalhadores. Então tem que saber a pessoa idosa, pessoas com deficiência, pessoa que tem baixa renda. Aí eu concordo, o governo, a empresa dá meia passagem. Mas tem muita gente que se aproveita, que tem o filho que estuda fora, particular, tem condições, tem uma renda alta, e aí, porque é estudantil, meia passagem. E o outro trabalhador, que ganha 2 salários, 3 tem que pagar. Precisa ser revisto, com certeza. Então, é muito fácil a gente criar lei, projeto, mas tem que olhar os dois lados, porque não existe cafezinho de graça. Alguém paga. É que tem muitos políticos que o senhor sabe muito bem. Eles fazem lei, criam os projetos para estar na política. Não, é o populismo. Não tem esse amor que o senhor tem pelo próximo, é diferente. Não, a gente tem que trabalhar pensando. Eu sempre procuro que é a coletividade. Porque todos os projetos que a gente vai votar, alguém não gosta, porque aos interesses. Mas eu procuro olhar o maior. Algumas leis de sua autoria já estão implementadas, como benefício de famílias, de pessoas, como o transtorno do espectro autista, a questão do laudo, né, com período indeterminado, a questão do amparo às famílias pelos hospitais com recém-nascidos do síndrome de Down, a questão dos banheiros adaptados em prédios públicos. Vamos falar um pouquinho dessas questões, doutor? Podemos falar. O senhor vê, eu fui aqui no centro de Instituto de Perícia, onde faz as carteiras de identidade do Estado. E tem o Eduardo que trabalha ali, que é um profissional da área, e tinha o outro, que era o presidente ali. E uma moça cadeirante. Aí eles vieram falar comigo, que ela estava ali, ela comia algumas frutas, não almoçava meio-dia, porque ela tinha receio de ter que usar o banheiro, não tinha banheiro adaptado. Se tivesse uma lei, eles podiam pegar da própria verba e fazer. E aí foi onde eu cadastrei, foi até no governo Ivo Sartori. Foi votado por unanimidade. E aí depois eles foram lá, pegaram e fizeram, me chamaram para ver a pessoa feliz. Então isso é uma coisa desumana que é. É a pessoa, dentro dos órgãos públicos, não ter um banheiro adaptado para pessoas deficientes, cadeirante, tantas outras.
Então, é a própria alimentação, é saúde. Isso é uma coisa que a gente fez devido ao pedido da próprio órgão e se tornou lei e hoje tem que fiscalizar. Os órgãos públicos têm que ter isso. Com respeito ao autismo, né, aspecto do autismo, é um absurdo cada vez que a pessoa tem um benefício, uma coisa tem que levar comprovante, que é autismo. Se a pessoa não tem a cura, então foi aprovado esse projeto, foi um grande avanço que hoje essas pessoas não precisam mais. Tem que tirar laudo. Inclusive, agora parece que reproduziram a sua lei na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O vereador Pablo Melo reproduziu a lei em Porto Alegre. Excelente. E com respeito também às pessoas com síndrome de Down. Assim como o teste do pezinho, né, que quando nasce, as pessoas, quanto mais antes o médico constatar, ela vai ter como os pais saber e poder ajudar na medicina, no tratamento, como conviver, viver, para que a pessoa possa, porque tem aquela coisa, é melhor a prevenção do que depois do mal feito, a pessoa ter que... O problema nosso de gasto de saúde hoje no nosso país é a falta de prevenção. Porque se tem a pessoa cadastrada, eu até conversei com o prefeito lá de Bagé, Divaldo Lara, ele disse que de 2015, 16 até agora, não nasceu mais nenhuma criança com HIV. Que ele tem tudo cadastrado e acompanhado, as pessoas que têm problema, tal, que na gestão, tudo, ela é medicada para que não tenha mais. Então, ele zerou. Sim. Porque pelo acompanhamento... Prevenção. Então, você imagina a pessoa hoje tem uma infecção, tem um problema, aí não tem o medicamento, ou não tem a prevenção. Aí, quando a pessoa vê, vai para a UTI, quanto é que está um quarto de UTI hoje? Médico, tudo, é absurdo. Sim, a prevenção já evita que porque, na verdade, o Estado gaste menos, né? O médico não é para curar, né? O médico é para examinar, para tratar a pessoa, para ajudar. Mas quando a pessoa chega já num estágio avançado, fica difícil. Pode até se recuperar, mas fica sequelas. Então, hoje nós sofremos muito com esse problema. Então, através de ouvir pais e mães com pessoas que têm criança com síndrome de Down, a gente apresentou. Na verdade, a ideia é vender, né? A gente apresenta para que a gente possa avançar na saúde pública. Que ótimo, bem. Excelente. Deputado, eu queria, em nome do programa Podcast da Vitória, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, dizer que não lhe conhecia, é uma honra conhecer políticos como o senhor, assim, que a gente vê que tem o seu dia a dia voltado para as pessoas, né, e para o bem comum. Se todos na política tivessem esse seu viés, quem sabe o nosso país hoje seria um outro país. E deixo aí o microfone para suas considerações finais aí. A gente tem que ter o equilíbrio. Tudo na vida, a gente tem que ter o equilíbrio. Como pai, como mãe, casamento, trabalho, patrão. E a política nos leva muito a refletir. Porque às vezes tem muitas coisas que é para ajudar o pobre, mas fica mais pobre. Porque não adianta só dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Nós temos um problema no nosso país muito sério, que é gozado, que é dado Bolsa Família, Auxílio Família, e parece que cada vez aumenta mais a miséria. Então não tira ninguém da pobreza. Por quê? Porque o que mais tira a pessoa da pobreza é a geração de renda, de emprego, investir. E nós somos muito taxados também, os nossos empresários, pessoas que querem produzir. Porque vamos colocar, eu admiro muito a pessoa que é empreendedor. Porque eu não teria coragem, eu acredito que se eu for um cara que tem um bom dinheiro, como eu conheço, de trabalhar todo dia. Às vezes os funcionários tiram férias, viajam, e o sujeito está ali direto. Eu fui em Glorinha, uma empresa, o cara todo domingo e sábado, domingo ninguém trabalha, mas ele vai lá para ver. Anda por dentro, era com 500 funcionários.
e a preocupação que tem que vender o pedido para pagar o 13º, a férias, o salário, porque é uma coisa que tem que rodar. Se ficar 3 meses sem vender, quebra. Então, se eu tenho, acho que um dinheiro, milhões, assim, 100 milhões, 50 milhões, ou 1 bilhão, eu não sei se eu abriria empresa. Porque tu vai ser escravo sempre, trabalhar e se preocupar para poder manter aquilo. Então, o governo ele tem que ajudar. O que é ajudar? Dar um mínimo de segurança pública, estrada, os colégios, saúde. É isso aí. Não tem que ter um monte de coisa. E as pessoas, o Rio Grande do Sul, a vocação do gaúcho é de trabalho. Nós somos hoje exemplo para os outros estados. O Rio Grande do Sul hoje, a agricultura, o agronegócio, mas principalmente a agricultura, nós fizemos Santa Catarina crescer, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraguai, os gaúchos estão rasgando terra, plantando soja, levaram tudo daqui. E muitos estão criando fora porque aqui se tornou muita burocracia, muitas vezes ambientais, pessoas que se ficam atrás de um computador e não entendem lá do outro lado. Tem pessoas que é tão fanática, doutor Sérgio, que ele prefere mandar uma empresa com 1.000 funcionários embora fechar do que derrubar uma árvore para construir e pode plantar mais 100 árvores, a outra muda em outro lugar. Planta em outro lugar. Mas é aquele tipo de ideologia, aquele fanatismo que a pessoa fica cega e não tem visão e só vê aquilo. Então eu procuro trabalhar, eu ajudo as pessoas sofridas. Nós ajudamos a dar alimento para pessoas aqui, toda terça-feira, perto da prefeitura, 150 viandas, o pessoal da igreja, eu ajudo todo mundo. Foi doado agora mais de 50 toneladas de alimento aqui na Rua dos Papeleiros, o mês passado. A gente faz tudo para ajudar, mas não, a gente sabe que a pessoa vai comer daqui 3 horas, tem fome. A comida é um momento, mas a gente leva a pessoa a procurar ter uma profissão, encaminhar ela, porque senão ninguém vai ficar sustentando a vida toda. E senão vão ficar igual um país da Argentina, Venezuela, que a pouco vai estar meio a meio. A metade trabalha e a metade vai depender dos outros. E aí fica um país pobre. Então, quero agradecer e dizer que eu sou republicano, a gente procura trabalhar exatamente no equilíbrio. Não defender só pobre. Não, o pobre que eu vejo não é apenas o alimento. É a pessoa ser pobre, de não ter uma profissão, de não ter uma família, de não ter virtude e principalmente caráter. Porque hoje uma pessoa trabalhadeira, hoje, profissional, não falta emprego. Porque eu sei, porque eu conheço pessoas que não falta. E, pelo contrário, a mão de obra hoje está muito difícil. Para você arrumar uma dona de casa, um pedreiro, um encanador, um pintor sincero, para te botar dentro da sua casa, empreitar e dar para o serviço, é muito difícil. E quem tem, indica para o vizinho, para os outros, e ele nunca fica desempregado. Então, nós temos um problema muito sério hoje no nosso país, por isso nós temos qualificado. Assim como nos presídios, está lá cheio de jovens, pessoas que não tiveram formação, não tiveram disciplina da família e estão perdidas, e hoje é um problema muito sério. É verdade. Mas eu queria agradecer muito a sua presença, por ter encontrado um lugarzinho na sua agenda aqui para prestigiar o nosso podcast Bastidores da Vitória. E, como havíamos informado nos programas anteriores, tínhamos uma surpresa, né? E chegou o dia. Então, o Dom Cássio Selaimen presenteou o nosso canal com esse kit de facas assador 7,5, 9 e 11 polegadas, que você poderá ganhar. Mas, para isso, você precisa se inscrever no canal, curtir, compartilhar e também se inscrever em uma das nossas redes sociais, ou Instagram ou Facebook. O sorteio será no dia 18 de setembro, na Semana Farroupilha. Muito obrigada. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então, venha com a gente.
Se inscreva no canal e em uma de nossas redes sociais. Curta, compartilhe, deixe seus comentários e dia 18 concorra ao kit Cássio Selaimen. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.